Lembrando que as aulas aqui não têm por objetivo tornar você um bilionário. Se acontecer, bem. Se não acontecer, também. Mas apenas mostrar como uma mudança de compreensão do mundo e das suas próprias limitações pode fazer com que você alcance determinados patamares ou níveis socioeconômicos que jamais alcançaria. Não por falta de potencial, mas por falta de crença no próprio potencial. Vejamos o que ele diz. Bilionário tempera tudo com tenacidade e tesão. Modo de preparo com brilho nos olhos. Tudo bem, tirando essa romantização do título, preste atenção. Você tem de ver aonde sua paixão o vai levar, né? O Steve Forbes, que é o neto do fundador da Forbes, que chegou a concorrer à presidência dos Estados Unidos, disse, né? Preste atenção. O entusiasmo é uma palavra grega que vem de entheos, e seja Deus em nós em ação, ou Deus dentro de nós em ação. A pessoa entusiasmada é uma pessoa que tem a capacidade de manifestar toda a potencialidade divina que nela habita. E, portanto, uma pessoa entusiasmada é capaz de fazer coisas extraordinárias, que jamais faria não fosse o entusiasmo. Percebeu? Ótimo. Qual é o grande recado aqui? Se você se apaixonar pelo que você faz, você fará aquilo muito bem. Fazendo aquilo de uma forma extraordinária, você terá resultados extraordinários e, consequentemente, colherá em enorme medida. Preste atenção. O que a sabedoria vai nos dizer? Quando você observa as pessoas que chegaram em um determinado patamar muito alto, o que elas fizeram? Entre vários pontos. Elas pegaram o ponto forte e focaram naquele ponto forte delas. E assim elas se tornaram esplêndidas. Mas o que a maioria de nós faz? Nós pegamos o nosso ponto fraco ou os nossos pontos fracos e focamos nos nossos pontos fracos para que nós não experimentemos a queda. Os mais sábios dirão, para você focar nos pontos fracos, isso significará que você não experimentará o fracasso. Mas não quer dizer que você vai experimentar o sucesso. Deu para entender? Se você tira 8 em português sem estudar e 4 em matemática sem estudar, se você tira 10 em português sem estudar e 4 em matemática sem estudar, isso não significa que você tem que focar em matemática para melhorar a sua média. Isso significa que você é o próximo membro da Academia Brasileira de Letras. Porque você, sem pegar o livro, porque você ama português, porque você ama ler, porque você ama milhões de coisas relacionadas à literatura, você gosta daquilo. Você não está estudando para a prova. Então, se investirem em você nessa área, você será extraordinário. Deixa eu ler aqui o que ele diz. Os mais sábios aconselham a, antes de mais nada, ter clareza sobre os seus pontos fracos e fortes, e saber quem você é e quem você não é. Desde os gregos, o pré-requisito básico para o sucesso já era o autoconhecimento. O pré-requisito básico para o sucesso é o autoconhecimento. Gente, sem autoconhecimento, não vai. É difícil você ter um resultado. Por exemplo, você pode ter um resultado mediano em qualquer profissão. Você saberia fazer. Mas se há uma paixão, porque aquilo é da sua essência, aquilo te entusiasma, é aquilo que você gostaria de fazer,
Então o seu resultado vai chegar de um nível muito, mas muito, muito superior ao normal. Mas para isso você tem que ter autoconhecimento. Autoconhecimento é quais os meus pontos fortes, quais os meus pontos fracos, vou focar nos meus pontos fortes. Quem sou eu e quem não sou eu? Às vezes nós nos perguntamos quem nós somos. Quem sou eu? Quem é você? Mas talvez a melhor pergunta seja quem não é você? Quem não sou eu? Há determinados programas que eu faço, mas que não são para mim. Sou eu. Há determinadas profissões que eu exerço, mas que não são para mim. Não sou eu. Então você começa a entender que sem você cortar o que você não é, você continuará tendo um desempenho medíocre. Conhece-te, aceita-te e supera-te, né? Não é o que diz Agostinho? Para você chegar ao próximo nível, é primeiro preciso que você se conheça, que você aceite quem você é, o que significa que você tem que aceitar o que você não é também, de maneira que você não seja o que você não é. Ou você não tem essa sensação de que às vezes você não é o que você é e que você é o que você não é? Você está num lugar que não tem nada a ver com você. Aí você tem um resultado financeiro pífio e não entende. Mas eu quero prosseguir aqui. Desde os gregos, o pré-requisito básico era o autoconhecimento. Samer, como saber o que eu gosto de fazer? Eu sei que é financeiro, pode ficar tranquilo que a gente está tocando no trabalho como também um mecanismo de incremento da sua receita e é o único, espero que não seja o único, mas é o único de muita gente, a única fonte de renda. Mas espero que para você não seja mais. Espero que o seu trabalho não seja a sua única fonte de renda. Ou que você não tenha uma única fonte de renda. Então que você tenha 2 trabalhos. Que você aplique o recurso e você já tenha uma resposta desse recurso. Então a gente está falando do trabalho como fonte de renda e como aumentar esta fonte de renda, escolhendo um trabalho que tenha a ver conosco. Se o mundo não lhe trouxesse dificuldades, se não existissem dificuldades e você pudesse ser o que você quisesse, que profissão você escolheria? Que trabalho você teria? Suponhamos que amanhã você acordasse com toda a experiência e preparo técnico necessários para o exercício de uma determinada profissão. Qual profissão seria? O que você faria? Quanto você ganharia? Quanto? Você estaria feliz mesmo? Warren Buffett diz assim: não se contente com qualquer coisa que não seja a sua paixão, se você tiver a sorte de encontrá-la. Pois é. Aqui o Warren Buffett é bem sensato. A maioria das pessoas não encontra uma paixão no trabalho. A maioria das pessoas trabalha para viver porque precisa
pagar contas e só. Não gosta, mas não odeia também. E afinal de contas, é trabalho. Se não fosse trabalho, se chamaria diversão e não trabalho. Se imposto fosse bom, não era imposto, era facultativo. Mas veja você o seguinte, o que nós precisamos entender? Que a maioria das pessoas não encontra a sua paixão. Mas a maioria das pessoas não encontra porque não busca. O Warren Buffett diz, olha, se você tiver a sorte de encontrar, porque nem todo mundo tem a sorte de encontrar a paixão. Tem gente que com 15 anos descobre a paixão. O sujeito joga futebol que você não está entendendo. Ele ama jogar futebol e ele joga muito bem. Essa é a história da vida dele. Ele é um craque. Ele é um craque na natação. Ele é um craque na música. Ele é um craque no computador. O Bill Gates, com 14 anos, estava lá desmontando o computador. Aí você dá uma olhada e fala o seguinte, esta pessoa se achou aos 14 anos. Warren Buffett começou a investir, tinha 10 anos. Algumas pessoas encontram suas paixões muito jovens. Mas vamos imaginar que você viva 90 anos. E vamos imaginar que você tenha 35 anos. Isso significa que você tem mais 55 anos de vida. Gente, você vai passar mais 55 anos sem procurar a sua paixão? Eu não estou falando para você não trabalhar, eu não estou falando para você não ganhar dinheiro onde você está, eu não estou falando para você pedir demissão, eu não estou falando para você não investir, eu não estou falando para você não juntar, nada disso. Estou falando para você dar um passo atrás, fora do seu corpo, sair da ilha para ver a ilha, e aí você olhar e dizer, tudo bem, quem eu sou, quem eu não sou, o que eu gostaria de fazer se não houvesse dificuldades e quanto eu gostaria de ganhar por isso. Ponto. Focar nos seus pontos mais fracos vai ajudar você a evitar o fracasso, mas não vai ajudar você a alcançar a excelência. Você está se enganando. E a gente precisa ter um pouco desse cuidado mesmo. A nossa aula aqui de encerramento de bilionários, ela é muito importante porque ele vai dizer o seguinte, gente, quando eu entrevistei esses bilionários, é claro que eu não posso dizer que eles são felizes. Ah, todos eram felizes. Não, tem gente que não é. Mas eu via que quando eles estavam falando daquele trabalho, do que eles fizeram, do que eles fazem, havia um brilho nos olhos. Extraordinário. O que significa que eles eram apaixonados por aquilo que faziam. Vai conversar com as pessoas na rua. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você conversar com as pessoas na rua, você vai ter a visão das pessoas na rua. E as pessoas na rua têm a visão mediana. E você vai passar a ter essa visão. Deu para você entender? Ótimo.